Você vai apertar de novo? Vou. Tá. Aí, ficou? Sei, tô velha. Olá, galerinha do outro lado da tela, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Lenita, minha cunhada. Ela é psicóloga e ela vai falar um pouquinho sobre a sua profissão. E eu gostaria que você se apresentasse pra galera lá sobre você, quantos anos você tem e essas coisas assim. Olá, pessoal. Então eu sou a Lenita, né? Eu trabalho já com psicologia há 8 anos. Sou suspeita, muito suspeita para falar da psicologia, né? Porque gosto muito do que eu faço. É uma profissão que traz muita satisfação pra gente. Cada dia que passa, cada coisa que eu faço diferente, eu gosto mais, né? E nos contatos com as outras pessoas também, né? Então acho que isso que é importante quando a gente escolhe uma profissão, a gente saber que isso faz bem pra gente, faz bem pro outro, que a gente gosta, e assim a gente vai crescendo também na profissão, né? Então eu tenho 34 anos, né? Já não sou tão menininha aí, né? Mas acho que sempre é tempo de aprender. Eu tenho sempre buscado conhecimento, então já trabalhei em várias áreas da psicologia. Hoje eu trabalho com a clínica, né, no consultório, gosto bastante também, mas pretendo ir para outras áreas também, área hospitalar, né, e área social eu gosto bastante também, então dá sempre para fazer de tudo um pouquinho aí na psicologia. Que legal. E assim, eu queria saber, porque você já falou pra mim, né, que você trabalhou com dependentes químicos, né? Eu fico pensando, como deve ser difícil trabalhar com os dependentes, porque eles estão no processo de sair das drogas, né? E qual é a dificuldade que foi assim pra você? Bom, realmente é bem difícil mesmo. Eu nunca trabalhei com adultos dependentes químicos, só trabalhei com adolescentes, né? Mais difícil ainda, né? Foi bem complicado, né? Porque os adolescentes, eles estão em fase de desenvolvimento, né? Então, querem conhecer coisas novas, querem experimentar. Então, muitos acabam indo para dependência química, né? Acabam fazendo o primeiro uso aí de maconha ou de cocaína para experimentar, ou por influência de amigos. E aí, né, fica difícil, porque aí depois entra numa fase pesada de dependência e aí precisa de tratamento, né? Então, é um trabalho de sensibilização, um trabalho de conscientização dos prejuízos, daquilo que ele pode perder com a dependência química. Mas é um trabalho bem difícil mesmo. Eu acho que trabalhar com dependência química de uma forma geral, ou adolescente, ou adulto, e até com criança, que a gente também tem crianças, né? É difícil, mas é um trabalho gratificante quando a gente se envolve, a gente se dedica, porque quando a gente começa a ver os resultados, a gente vê a pessoa evoluir, vê a pessoa progredir também, né? Então isso que traz essa satisfação para o nosso trabalho. Faz valer a pena, né? Com certeza. E por que você escolheu fazer psicologia? Foi sempre o seu sonho, assim, desde criança? Ou não? Foi na adolescência? Como é que foi você escolher essa área? Eu acho que toda criança sonha em ser professora, né? Eu tinha o sonho de ser professora. Aí depois você fala, não, eu quero ser pediatra. Né? Então acho que toda criança passa por isso. Aí quando você vai crescendo, algumas coisas vão definindo, né? Eu estudei administração, fiz técnico em administração, trabalhava numa empresa na área administrativa, então eu achava que eu tinha que continuar nessa área, né? E aí eu fui fazer a faculdade, fiz um semestre de administração e senti que não era o que eu queria, né? Quando eu fiz o curso técnico em administração, eu tive aula de psicologia e a professora era muito legal. Então eu achei muito legal, falava, nossa, que legal, acho que eu quero ser psicóloga. Mas como eu não trabalhava na área, né, eu achava muito difícil estudar psicologia e não trabalhar na área. Mas depois do curso de administração eu pensei, não adianta fazer o que não gosta, né, então eu vou fazer psicologia mesmo. E aí saí da administração e fui fazer psicologia. Como foi, assim, a faculdade, né, o curso, como é que são as matérias, é difícil, e aí? Qualquer profissão, qualquer faculdade é sempre difícil. A gente sai com uma cabeça do ensino médio, então quando você chega na faculdade é outro mundo, né? Outro mundo, realmente. Então é bem difícil, mas quando você gosta, né, quando você sente que está no caminho certo, né, então fica mais fácil, né? Você sabe que tem que estudar muito, que tem que se dedicar, né? Então o curso de psicologia, a faculdade de psicologia é uma faculdade que tem que estudar muito, né? É 4 ou 5 anos? 5 anos. 5 anos, nossa, é bastante tempo. E aí, né, a psicologia ela vem atender as necessidades também, né, as demandas sociais, né, então
cada dia surgem novas demandas, né? Então por isso que a gente nunca para de estudar. Assim, você estuda as teorias, né? Para você poder atuar, você tem que saber das teorias da personalidade, as teorias, né, do desenvolvimento também, né, comportamentais, e aí as diversas áreas da psicologia também. Tem áreas de recursos humanos, hospitalar, área social, área comunitária, escolar, então todas essas áreas a gente estuda na faculdade também. E como que é, assim, depois que você se formou, qual que é o piso salarial? É difícil achar na área? É legal, quem sabe, então, de vez já trabalhar, já abrir seu próprio escritório? Como que é, assim? O piso salarial, assim, na verdade não existe um piso, né, mas o salário varia bastante. Agora tem aí o sindicato, né, como todas as profissões têm, tem o sindicato dos psicólogos também que está batalhando aí para ver se consegue ter um piso salarial para os psicólogos, por causa dessa variação mesmo, né. Então, dependendo da área que você vai trabalhar, o salário é melhor, né, outras é um pouco menor, né. Então, na área social, geralmente, o salário é um pouco mais baixo, né. Dá para ter uma média? Uma média de 2.600, por aí. Né? Depende muito do lugar que você vai trabalhar. Assim, o mínimo e o máximo que um psicólogo ele poderia ganhar? Como trabalhando empregado, sem ser empresário, assim, certo. né? Então, depende porque hoje em dia também tem empresas que o psicólogo trabalha 40 horas e tem lugares que trabalha 30 horas, né? Então, o salário também vai variar de acordo com a carga horária, né? Mas não dá pra te falar o mínimo, nem o máximo. Não dá. Tem psicólogos que trabalham, por exemplo, em recursos humanos que ganham muito bem. Muito bem quanto? Não dá pra falar. Muito bem, tipo 10 mil? Depende da empresa, né? Não sei, não conheço. Não conheço nenhum que ganha 10 mil, eu nunca me falou que ganha 10 mil. Vou te contar. Pode ser que tenha, Acho que deve ter sim, né? Mas... Psicólogo de rico, né? Mas é um caminho, né, que a pessoa faz também, né? Mesmo quem trabalha em recursos humanos não entra ganhando tão bem, né? Então aí vai passar por várias áreas, né? Vai estudar também até chegar em um cargo, em um posto aí que vai ganhar um pouquinho melhor. A área de recursos humanos é a área que ganha melhor. A área clínica, né? Você vai ouvir falar também que remunera muito bem. Por quê? Porque o valor da consulta em alguns lugares é alto ou equiparado aí ao que o CRP, né, o que o conselho define como valor adequado, né? Nem sempre dá para cobrar o valor que eles definem, né? Então, dependendo da região, a gente acaba cobrando menos e então não ganha tão bem, né? Depende do número de pacientes que você tem também, né? Do quanto você se dedica. Eu vou ficar a semana inteira, né, no consultório, o dia todo. Você vai ganhar melhor, né? Então depende de cada um. Mas, o que mais que você tinha perguntado? Agora veio outra na mente, assim, depois que você termina a faculdade, tem que fazer, você comentou agora CRM, né? É CRM? CRP, desfaz. CRP, é uma prova que você tem que fazer, você tem que pagar para tirar isso? Como que é que funciona? Não precisa. O CRP, ele é um registro obrigatório, né? Então eu não preciso fazer prova para ter o CRP, mas eu preciso ter esse registro para poder trabalhar em qualquer lugar. Eu tenho que ir lá no conselho só me inscrever e todo ano a gente paga uma anuidade, né? Para poder ficar com o CRP ativo para você poder trabalhar. Quem não tem CRP não pode atuar como psicólogo. Né? Qual que é o valor? Olha, se eu não me engano, é em torno de R$350. Eu não me lembro muito bem quanto que eu paguei esse ano, né? Porque geralmente a gente paga no início do ano esse valor. Entendi. Né? Mas é em torno disso. Então me fala assim, 3 pontos positivos de fazer psicologia e 3 pontos negativos de se fazer psicologia também. Bom, deixa eu pensar. Positivo, eu acredito que o que tem de mais positivo na psicologia é a possibilidade de você fazer algo pelo outro. É lindo, né? Então eu acho que quando a gente faz algo pelo outro, a gente está reparando alguma coisa dentro da gente também. Né? E nos faz bem, né? Com certeza. Né? Então eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Quando você vê ali o resultado do seu trabalho, né? E isso é muito gratificante, né? Então faz bem para você também. Bom, a psicologia é ampla, né? Eu acho que isso é um ponto positivo. Você tem aí a possibilidade de escolher a área que você quer seguir dentro da psicologia ou o que você se identifica mais. Então acho que isso é legal também, é um ponto positivo. Né? Você não fica preso, né? Às vezes você escolhe aí uma faculdade ou um curso em que
Se você limitado, não, né? se você não fizer aquilo, você não pode fazer outra coisa. Na psicologia não. Até tem uma área da psicologia que é bem legal que chama arte-terapia, né? Então quem gosta muito aí de mexer com artes, com artesanato, a arte-terapia trabalha a expressão dos sentimentos também através da arte. É muito legal. Né? Então tem aí a área da psicologia para tudo quanto é gosto. Né? E tem a possibilidade de ajudar muitas pessoas também, né? Bom, falei 2, né? Falta um. Falta um, deixa eu pensar. O salário é positivo? Porque às vezes a gente tá fazendo faculdade, a gente pensa, né? Pensa assim, fazer o que gosta, mas pensa em ter um retorno financeiro também daquilo. O salário eu acho que pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. Depende do emprego. É um ponto positivo, né? Assim, não remunera mal, não. Dá pra você... Não dá pra você pensar, vou ficar rico. Né? Acho que desde a faculdade eu tinha um professor que falava: se você está estudando psicologia porque você quer ficar rico, vai fazer outro curso. Desista, né? Então não dá pra ficar rico, mas dá pra você, né, ter uma vida um pouco mais confortável, depende muito do trabalho que você faz, né? Entendi. Então acho que é um ponto positivo, sim. Né? Pode ser um ponto negativo, então já vou ganhar Então falta 2. Pode ser um ponto negativo também, né? Porque assim, tem lugares, né? Tem locais que além de contratar psicólogo com outro cargo, né? Então aí isso acontece muito na área social, né? Porque se eles contratam um psicólogo como técnico, com outra nomenclatura, né? Com outro nome, eles podem pagar um pouco menos. E é claro que vai ter psicólogos que vão trabalhar, porque precisam trabalhar também, né? Então a gente não pode julgar ninguém, né? É verdade. Então aí o salário acaba sendo um ponto negativo, né? Nesse sentido. Um outro ponto negativo da psicologia deixa eu pensar. Difícil pensar, viu, no ponto negativo. Porque eu gosto, né? Mas sempre tem, né? Sempre, mesmo a gente amando aquilo que a gente faz, tem dias que a gente cansa também, né? Tem dias que são difíceis e a gente pensa em desistir, mas sempre um dia após o outro. No outro a gente já levanta, vai embora e pronto, né? E acabou. Eu acho que a dificuldade da profissão, de você entrar no mercado, né? Eu acho que é difícil sim entrar no mercado. Quem tem a possibilidade de fazer estágio, o estágio hoje é obrigatório nas faculdades, né? Então todo mundo faz o estágio, mas quem tem a possibilidade aí de fazer outros tipos de trabalho também durante a graduação, contribui muito, ajuda muito para quando você se forma você entrar no mercado, né? Porque é difícil. Então um ponto negativo é essa dificuldade também. E deixa eu ver, o que mais? Não sei, não consigo pensar. Então tá super in love, hein, com a faculdade. Eu sempre tenho, aqui de última hora assim é difícil falar, né? Mas sempre tem. Então o que você diz aí pra galera que quer fazer psicologia, que é um sonho? Faça. Vá atrás, né? Vale a pena, né? E conforme as coisas vão caminhando, né? O que a gente vê hoje em dia, a situação, a crise, né? Tantas coisas que têm acontecido aí no mundo afora, a psicologia, ela, cada dia que passa, tem mais campos de atuação. Então você tem muito mais áreas para trabalhar. Então, eu gostaria de trabalhar em um hospital, você pode trabalhar. Eu quero ajudar pessoas com câncer, você vai trabalhar. Eu quero trabalhar com criança, quero trabalhar com bebê, vai trabalhar. Né? Então, só precisa estudar. Então, né, quem estuda, se dedica, vai atrás, sempre vai ter algum lugar para trabalhar. Então, quer fazer psicologia? Vai atrás, se dedica, estuda, porque as oportunidades estão aí e vão surgir cada vez mais oportunidades. Porque como surgem muitas necessidades, né? Então a psicologia ela vai ter que se adequar, né? Então ela vai aí também evoluindo, né? Ampliando o campo de atuação para poder atender essas necessidades também. Entendi. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A profissão de psicologia é muito linda, né? Muito bonita, que cuida das outras pessoas. E se você quiser saber um pouco mais sobre psicologia, eu vou deixar os contatos aqui da Lenita. Se você quiser também ter o contato dela, né? Sobre a profissão dela, conversar um pouquinho mais com ela, eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, galera!